Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. A gente fala aqui do Campeonato Mineiro de Vôlei, inclusive com transmissão de O Tempo Esportes hoje, através do nosso canal no YouTube e também no YouTube do Tempo Esportes. Você vai acompanhar a transmissão, lembrando, última partida para o Minas nessa fase classificatória. Minas enfrenta o JF Vôlei. Mas, infelizmente, lá no Blog do Voloche, e a gente destaca por aqui em O Tempo Esportes, o Bruno Voloche já fala sobre os casos de racismo, né, denunciados nos últimos dias. Primeiro um jogador da base, mas depois o vídeo que o Cledenilson postou chamou ainda mais atenção para o caso. E o silêncio do Minas é a crítica hoje no Blog do Voloche, não é isso, Bruno Voloche? Um abraço para você. Lamentável a gente ter que falar disso de novo aqui. Boa noite. Oi, Pedro. Boa noite. Um abraço para você, companheiros, ouvintes da FM O Tempo. Exatamente. Entre aspas, perdendo, fecha aspas, o nosso precioso tempo, né, para falarmos aí de voleibol na acepção da palavra, futebol, que temos muitas notícias, novidades. Mas a gente não pode deixar de bater, né, Pedro? Porque você citou esse jovem, citou o Cledenilson, mas o ouvinte vai lembrar disso, vocês também. Há alguns anos atrás, o Wallace também sofreu insultos raciais dentro do Minas. O Wallace hoje é oposto do Sada Cruzeiro. Então, assim, Fabiana também. Estranho. É verdade, a Fabiana, bem lembrado, bem lembrado. Então, assim, e o que me causa enorme estranheza, o que não condiz com a linda história do Minas, é que nenhum dirigente, nenhuma notinha oficial, pelo menos até agora, são 6h47 que eu tenho conhecimento, o Minas não se manifestou publicamente, não disse nada, até aparecer, saiu o diretor de voleibol das categorias de base, olha, estamos apurando os fatos e tal, mas de qualquer maneira, me desculpe, rigorosamente nada, o que é profundamente decepcionante. Eu gostaria muito de poder dizer aos ouvintes os adjetivos que eu tenho em mente, mas se eu pudesse falar, certamente seria minha última participação aqui no programa e eu não quero isso. E o camarada que fez essa palhaçada, ele devia pelo menos conhecer a história do voleibol do clube e chegar à conclusão que seu maior jogador de todos os tempos era negro. Tá certo? Que é o José Francisco Filho. Pelé. O nome dele é Pelé. Então, esse camarada aí defecou pela boca, um imbecil. E o vídeo do Cledenilson é muito chocante porque ele fala que mandaram ele cortar o cabelo, né, na época do Minas e, assim, totalmente relacionado a atos racistas, insultos e esse tipo de comportamento ao quadro associativo E com clube. Negros. E, Pedro, com negros no elenco, né? O Abuba, oposto, que é um puta jogador negro. O Paulo. Então, assim, gente, um completo absurdo que aconteceu no Minas. E não sei como esses jogadores também não se pronunciaram, não sei se não tem autorização no caso, mas, enfim, eu estou assim, profundamente decepcionado e a gente tem que saber separar as coisas, o Minas parte técnica e o Minas parte jurídica, mas assim, é muito difícil e acho, posso até estar enganado, que isso aí cria um clima péssimo para uma eventual decisão do Campeonato Mineiro entre Minas e Sada Cruzeiro, porque por mais que você diga o seguinte, você acaba, você não leva isso aí para dentro de quadra, gente, não tem isso não. Leva e leva mesmo. Você acha que o Cledenilson numa final de campeonato vai esquecer que ele foi chamado de, né? Enfim, não vou nem usar o termo. E sinceramente, isso não devia ter nem nota do Minas, nem não é só nota do Minas, isso é prisão. Isso é prisão. O Minas deveria ter seguranças lá para segurar o idiota, o criminoso, o bandido que fez isso, e vai preso. É camburão, não tem conversa, não tem mais ou menos, não tem mimimi. É prisão, isso é cadeia na hora. Agora, bom, não vou falar nada não, porque eu ia falar, mas melhor não. Enfim, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre futebol, viu, Voloche? Você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Não, estou à disposição aqui. Se eu continuar falando, estou na linha do Daniel, não vai acabar bem. Né? A gente fica revoltado mesmo e triste e cobra ainda, né, do clube posicionamento em relação aos dados, identificação e punições. Ô, Voloche, hoje o Felipe Luiz foi apresentado no Flamengo e eu vi uma das respostas que ele deu na coletiva falando que,
Beleza, tem muito amigo meu aqui. Parei de jogar outro dia com esses caras, mas eles vão ficar bravos comigo, porque tem muita coisa para eu mexer. Como é que tá aí essa expectativa para o Felipe Luiz, novo técnico do Flamengo? Olha, eu acho muito bonita a declaração dele, mas uma coisa, me desculpa, é na teoria, outra coisa na prática. E acho mesmo, aliás, um dos motivos que me deixa preocupado, e boa parte da torcida do Flamengo, é essa boa relação que ele tem de amizade com praticamente todo o elenco. E há poucos anos atrás, eles jogavam juntos, se concentravam, jantavam, almoçavam, enfim, eventos, festas juntos. Mas, enfim, como é que você vai mudar essa postura? Você tem que mudar essa postura. Eu não sei se ele vai conseguir diferenciar isso. Essa, na minha opinião, é a grande questão, e já a partir de quarta-feira, amanhã, contra o Corinthians. Uma outra dúvida é a seguinte, meu caro Pedro: será que se nós estivéssemos em agosto, iniciozinho de setembro, ou até julho, seria o Felipe Luiz a escolha? Não. Será que se o Flamengo tivesse na Libertadores, será que o Flamengo tivesse voando aí no Brasileiro e tal, seria o Felipe Luiz? Mais uma pergunta, né? Ô Iago Lemos, assim pra feliz e assim pra triste. Nem preciso falar qual foi Falei isso a aqui reação ontem do nosso também. flamenguista lá da Voloche, você acha que o Felipe Luiz... Aqui, se fosse 2 semanas atrás, era o Diniz, o técnico do Flamengo. Poderia até ser. Ué. Você acha que o Felipe Luiz vai tirar o Gabigol, Davi Luiz, Arrascaeta, Vila, vai tirar todo mundo do time se ele precisar tirar? Como é que vai ser isso? Bom, Pois aí é. o problema do Iago e do Alex... Que o Gabigol... o Gabigol não deveria nem ser escalado amanhã, porque ele está muito mal fisicamente. O Davi Luiz está com os dias contados no Flamengo, porque e tem uma situação também política, né? Temos eleição no final do ano, ou seja, mas enfim, e o Davi Luiz, pelo menos as chapas, até onde eu tenho conhecimento, nenhuma das chapas pretende renovar o contrato do Davi Luiz, que está se despedindo. Então, é muito delicada essa situação, delicado mesmo. Boa, Bruno Voloche, segue lá no nosso portal tempo.com.br. Um abraço para você, Voloche, até amanhã. Para vocês também, ótimo programa. Saúde a todos, hein? Boa.